Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora da disciplina de Biologia. Hoje a gente vai começar a estudar um novo conteúdo, tá? A gente vai falar sobre reprodução e fecundação, na unidade 4 da unidade 6 da apostila de estudo de vocês, tá? Agora a gente vai estudar, tá? O objetivo nosso agora é estudar definição e os tipos de processos reprodutivos e fecundação. Parte 1, a gente vai estudar reprodução assexuada. E a parte 2, a gente vai estudar reprodução sexuada. Então, essa aula, né, eu organizei para a gente ver em duas partes, certo? Então, esse conteúdo encontra na apostila de estudo de vocês, na página 66. Então, a gente vai falar sobre a reprodução dos seres vivos, né? A gente vai falar dos seres vivos, dos micro-organismos, né, até animais de grande porte, né, os mamíferos, né, os humanos, né, então a gente vai estar comentando como que são as formas de reprodução, né, e também a fecundação, né, desses organismos, ok? Então, a gente fala um pouquinho sobre reprodução assexuada e sobre reprodução sexuada. Então, a gente sabe, por exemplo, que no conceito de reprodução, né, é uma característica de todos os seres vivos, ela é fundamental para a manutenção da espécie. Então, por exemplo, né, vai ter as vantagens e desvantagens de uma reprodução assexuada, né, e vantagens e desvantagens de uma reprodução sexuada, ok? Mas a gente sabe que é uma característica do organismo para poder fazer, então, manutenção da espécie, né, para procriação, então, das espécies, certo? Então, são vários tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todos eles podem ser agrupados em duas categorias. Então, a gente vai falar de reprodução assexuada e de reprodução sexuada, certo? Então, aqui nessa tabela, a gente vê as diferenças, né, e vantagem e desvantagem entre a reprodução, né, assexuada e reprodução sexuada. Então, assim, uma grande vantagem que a gente pode já mencionar aqui de uma forma bem ampla e importante é que na reprodução assexuada ela não vai ter uma transmissão de variabilidade genética, né, dos progenitores, né, para então a sua prole. Né? Então, diferente da reprodução sexuada, na reprodução sexuada tem a variabilidade genética, onde vai transmitir, né, as características genéticas, né, para sua prole, e ali vai ter então a diversificação, né, genética, do material genético desses organismos e uma maior diversidade das espécies, diferente da reprodução assexuada, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de reprodução assexuada, né, a gente fala que a diversidade de indivíduos praticamente é nula, né, por causa dessa questão de variabilidade genética, certo? Ocorre a reprodução sexuada, né, como vantagem, clones. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma propagação vegetal, pegar uma folha de uma violeta, por exemplo, e propagar ela, né? Plantar ela, e aí, nesse período que ela está se desenvolvendo ali, né, nada mais que é uma clonagem, né, que a gente então está fazendo a reprodução assexuada, e é uma clonagem porque as estruturas, né, o material genético vai ser o mesmo, né, daquela planta que foi extraída, ok, aquela muda, tá? Que mais? Todos podem originar descendentes como vantagem, né? Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Então, aqui na reprodução assexuada, a gente tem uma rápida reprodução. Então, quando a gente fala de bactérias, né, elas fazem reprodução assexuada, então ela se multiplica muito rápido, né? Então, essa é uma vantagem, certo? O que mais? Difícil adaptação às alterações ambientais. Então, se a gente pensar que eles não têm variabilidade genética, se tiver então uma mudança muito brusca no meio ambiente, né, uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa, eles não vão ter capacidade, né, de suportar a variação, as mudanças, né, daquele ambiente, tá? Porque o seu histórico, né, genético,
ele vem da sua mãe, né? E eles têm ali a sua característica genética que não dá, então, a resistência, né, para eles. Eles não possuem a variabilidade genética, como uma reprodução sexuada, tá? E aí, a gente fala um pouquinho da reprodução sexuada, né? Então, como vantagem, descendentes com grande variabilidade genética de características, né? É, um processo mais lento na reprodução, né? Porque a gente aqui vai falar, por exemplo, de mamíferos, onde vai ter uma gestação bem longa, né? Então, por exemplo, gestação humana, né? Leva 9 meses, né? 38, 39, 40 semanas de gestação, ok? Diferente da reprodução assexuada, tá? Maior capacidade de sobrevivência face a mudanças ambientais, porque eles têm variabilidade genética, ok? Grande dispêndio de energia na formação de gametas e nos processos que acumulam, que culminam na fecundação. Então, aqui vai ter um maior gasto, né, de energia comparando, né, com a vantagem de reprodução assexuada, ok? Aqui favorece a evolução para novas formas, né, falando de reprodução assexuada, porque sempre vai estar ligado, né, à sua adaptação ao meio ambiente por causa característica genética, tá? Por causa, então, da variabilidade genética, ok? Então, a principal comparação que a gente faz de reprodução assexuada com sexuada é essa característica de, então, a variabilidade genética presente ali naqueles organismos que vão originar da reprodução sexuada. Aqui nesse slide a gente vê, por exemplo, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela pode se dar de várias formas, tá? Então esse slide aqui apresenta vários tipos de reprodução assexuada, a gente vai ver vários deles e eu vou dar exemplo para vocês, né, aprenderem. E aí a gente tem aqui como exemplo bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetal, partenogênese, esporulação e fragmentação, tá? Então, são vários modelos de reprodução sexuada que são super importantes para a gente entender e aprender, né? Então, a gente sabe que a reprodução sexuada, ela vai ocorrer sem união de gametas, tá? Não vai ocorrer união de gametas, ok? A sua prole são geneticamente idênticas, tá, ao progenitor, uma vez que possui um patrimônio genético idêntico, ou seja, sem variabilidade genética, tá? Então, essa divisão que vai ter desses organismos, a divisão celular, nada mais a gente pode dizer que é uma reprodução assexuada de divisão celular que a gente chama de mitose, tá? Depois eu comento com vocês, e eu acredito que vocês também já tiveram um pouco de conhecimento sobre divisão celular, mitose, meiose, né? E aí a gente entende que na reprodução assexuada, com esses modelos que eu apresentei para vocês, a gente começa falando aqui da divisão binária, tá? A divisão binária, ela pode ser de várias formas, tá? Aonde esse organismo vai se dividir, né? Para ele poder, então, se multiplicar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um modelo regeneração ou fragmentação. Então, qual que é o exemplo que eu coloquei aqui? A estrela do mar, que eu já até tinha comentado com vocês, né? Quando a gente aprendeu sobre os equinodermas. E aqui as planárias, tá? Eles fazem esse tipo aqui de fragmentação e aí regeneração, porque se eles perder, a estrela do mar perder um braço, ela vai ali naquela região, se aquelas células estiverem intactas, vai ocorrer então uma regeneração para a formação de novos braços, tá? Então esse aqui é um tipo de reprodução assexuada, que a gente chama de divisão binária, tá? Regeneração ou fragmentação. E aí tem um outro modelo que a gente chama de bipartição, tá? Então a gente tem aqui o indivíduo, ele se divide em dois, né? Essa divisão aqui vai originar então dois seres, ok? Cada um, né? Um indivíduo vai originar dois seres. Então a gente tem aqui essa bipartição. A gente pode falar que é uma divisão longitudinal aqui, né? Formou dois seres aqui. E aqui a gente tem um exemplo de um protozoário também, que ocorreu essa divisão celular por bipartição. Aqui a gente tem uma divisão celular, né? Diferente dessa, que é longitudinal, essa aqui vai ser transversal. Então, o organismo, ele tá aqui, aí ele vai e se separa,
tá? Então, isso aqui é um protozoário e isso aqui é uma bactéria, tá? Então, esse aqui é o modelo, né, de uma reprodução sexuada chamada de bipartição, ok? Pode ser encontrado em protozoários, bactérias e em alguns fungos também. E aí tem esse modelo aqui que é a reprodução sexuada por esporulação, tá? Então, a gente vai lembrar muito aqui que alguns fungos fazem esse tipo aqui de reprodução sexuada. Então, a gente tem aqui a estrutura, né, de um fungo. Então, a gente tem aqui a região dos esporos, né, os esporângios, onde localiza os esporos. Esses esporos podem ser facilmente dispersos pelo vento, tá? Então, isso aqui chama reprodução assexuada pelo tipo de esporulação, tá? Ocorre, então, nos fungos. E o outro modelo que a gente tem na reprodução assexuada, a gente chama de gemulação e brotamento. Quando nós aprendemos, né, sobre os poríferos, nas esponjas, eu comentei com vocês como que era o tipo de reprodução desse grupo, tá? Então, pode se dar por gemulação, quando a gente fala desses organismos esponjas de água doce, tá? E brotamento, né, quando a gente fala das esponjas marinhas, tá? Brotamento, né, cai um broto, né, da esponja e aí esse broto ele vai, então, se desenvolver, tá? Então, esse aqui é o outro modelo de reprodução assexuada, ok? Então, dentro de divisão binária, são esses os modelos que nós temos em reprodução assexuada. E aí, falando ainda de reprodução sexuada, a gente vai conhecer outros modelos, como, por exemplo, partenogênese, tá? Como que acontece isso, partenogênese, né? Algo bem distante dos nossos olhos, né? Porque acontece nas células, né? Intracelular ali, né? Esse processo de partenogênese. Processo através do qual um óvulo se desenvolve, originando um novo organismo 2N, ou seja, com 46 cromossomos, né? Nessas células ocorre uma evolução ali, né? E aí ela é capaz de formar um indivíduo, né? 2Ns, né? Ou seja, com 46 cromossomos, ok? Sem que tenha havido fecundação prévia. Então, sem nenhuma fecundação, né? É possível, então, formar um indivíduo por meio desse processo que chama partenogênese, ok? A gente tem aqui alguns exemplos, como abelhas, né? As abelhas, elas podem tanto fazer, né, reprodução desse tipo aqui, tá? E também outros tipos de reprodução, reprodução, na verdade, sexuada. E aí a gente tem artrópodes, alguns artrópodes fazem também, tá? E aqui, dragão de Komodo, ok? Esse animal também pode fazer esse tipo de reprodução sexuada e também pode fazer reprodução sexuada, tá? Então, na descrição da literatura, né, diz que ele realiza, né, reprodução sexuada pelo tipo de partenogênese, ok? E aí a gente tem aqui o modelo de propagação vegetativa, que também é uma reprodução assexuada, tá? Então, você vai, né, pegar uma muda de uma planta, vai transplantar ela, e aí ela vai ser idêntica, né, àquela planta que originou a muda, tá? Então, propagação vegetativa nas plantas, estruturas vegetativas, raízes, caules e folhas, por vezes modificadas, origina por diferenciação novos indivíduos, né? Então, embora a gente vai ter novos indivíduos ali, né, mas eles são indivíduos semelhantes àquela muda, né, da qual foi extraída, tá? Então, todos esses modelos aqui são modelos de reprodução assexuada, tá? Ou seja, ocorre ali uma divisão celular que a gente chama de mitose, né? Essas células vão se multiplicando, né? E não tem variabilidade genética. E aí, quando a gente aprender sobre reprodução sexuada, a gente vai ver, então, vários modelos bem diferentes desses aqui, certo? Então, falando de reprodução sexuada, a gente conclui, né, finaliza essa parte 1, e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!